Pronto, pessoal. Agora eu vou gravar a segunda parte aqui, porque o celular ele ficou sem memória e eu tive que postar para apagar. Bom, sobre a citação indireta, ela é mais livre, certo? Ela é mais livre no tamanho. Você faz a introdução, aí cita com as palavras suas, né? A mesma ideia do autor, mas com suas palavras, parafraseando de modo para integrar com o texto também, né? Não pode ficar coisa solta, tem que se tornar ele produtivo. E obrigatoriamente colocando no final o autor e ano, né? Ou também no início, viu? Não precisa só essa questão de autor e ano e no início, não. Eu vou já explicar para vocês como funciona isso. Aí voltando lá, né? Aqui do caso do professor Miguel, que eu falei, né? Miguel já era de idade, ensinava sempre com base nas suas experiências de viagem para a Inglaterra, Estados Unidos. E aí eu coloquei aqui a comentário sobre a citação aqui, né? Eu não posso deixar que as coisas fiquem soltas, tem que ficar tudo interligado. Nessa outra parte, ainda falando do Miguel, eu vou falar sobre a questão que ele abordava pouco ao português. Por outro lado, Miguel pouco associava suas abordagens ao português, o que remete muito à necessidade de considerar a ideologia da educação da reforma religiosa, que se deu também pela quebra da universalidade da Igreja Católica, pelo fortalecimento das nações absolutistas. Aranha, 1996, 198, a página. Bora lá ver. A minha citação aqui é sobre a reforma religiosa que se deu pela quebra da universalidade do catolicismo, né? A partir do fortalecimento das nações absolutistas. Isso na página 198 do texto da Aranha. Bora ver como é que está lá. 198. Vou procurar aqui. Aqui, ó. A teoria da supremacia da autoridade papal era rejeitada porque o universalismo da igreja contrariava o nascente ideal do nacionalismo, expresso na formação das monarquias e no fortalecimento dos reis, que são absolutistas, né? Então eu não coloquei com as ideias dela. Tá bem diferente do que está aqui para o meu texto, mas é a mesma ideia, né? De oposição do nacionalismo versus o universalismo da igreja. Porque a gente só associa a reforma religiosa a educação da reforma religiosa à questão propriamente religiosa, no caso, né? Mas era todo um contexto social, né, gente? Então não significava só conflito de religião, por exemplo, protestante versus, né, catolicismo. Não é bem só isso. Bom, aí também foi enfraquecida pela questão do nacionalismo dos absolutistas, né? Bom, aí como que eu vou associar? Beleza, eu já entendi que está diferente as minhas palavras, da palavra da Aranha lá, mas que as ideias... Como que vai funcionar dentro do meu texto, então? Beleza, eu já falei que o Miguel teve influência das experiências religiosas dele e colocava muito isso no ensino dele, era muito foco dele. Pouco associava as abordagens ao português, né? Por outro lado, o que remete muito à necessidade de considerar a ideologia da educação de reforma religiosa. Então, digamos, fazer aqui uma crítica, ou então fazer uma proposta para o Miguel. Ele está até morto já, esse professor. Mas, digamos, se eu fosse dialogar para fazer uma proposta, né? Se ele pedisse assim, um professor, me dá uma dica aí para eu poder dar um novo rumo, uma nova paginação aí no meu curso de inglês, né? Aí poderia ser essa, dele deixar um pouco essa influência da religiosa, né? E partir mais para a questão nacionalista do português, de fazer mais um vínculo com o português, não de usar, porque ele vai ensinar inglês, né? Mas de articular esse conhecimento, né? Que tem do nativo em português, enfim. É só talvez uma tradução, não sei, é só mesmo uma forma de diálogo, né? O professor já até morreu já.
Enfim, aí eu citei aqui a ideia da aranha, aí bora ver como que a minha citação vai ser produtiva para os meus argumentos, né? Eu fiz aqui a introdução, ó, pouco associava suas abordagens ao português, necessidade de considerar a ideologia da educação da reforma religiosa. Aí eu coloco o conceito, que se deu também pela quebra da universalidade, certo? E coloco aqui o sistema autor, data e página. Uma vez que o professor... Aí eu coloco... Aqui é meu comentário, ó. Meu comentário é minha reflexão produtiva, para poder essa citação ser produtiva, uma vez que o professor tinha foco de ensino da língua muito centrado no conhecimento que a influência religiosa o proporcionara, de modo a desviar os ideais nacionalistas, não tocando muito na contextualização da língua nativa dos estudantes. No caso, para tornar mais significativo, né? Para tornar mais significativo, digamos assim. Pronto, aí tá. Bom, tá aí, foi minha crítica, mas eu poderia também colocar esse sistema autor data e ano para o início. Não necessariamente precisa vir no final da citação indireta. Pouco associava suas abordagens, o que remete à necessidade de considerar a educação da reforma religiosa. Pronto, posso colocar bem aqui, ó. Da reforma religiosa, a aranha, não sei o que, aranha, data, 1996, página 98, que se deu também pela quebra da universalidade da Igreja Católica e pelo fortalecimento das nações absolutistas. Uma vez que o professor funciona. Outra situação que eu posso colocar é assim, ó. Da reforma religiosa, segundo Aranha. Segundo Aranha, aí vai ficar ela no meio do texto, né? A autora. Aí eu coloco só entre parênteses o sistema data e página. Ó. Considerar a ideologia da educação da reforma religiosa, segundo Aranha, 1996, página 198, que se deu também pela quebra da universalidade da Igreja Católica, pelo fortalecimento das nações absolutistas, uma vez que o professor... Eu também não preciso colocar a página. Funciona assim também, ó. Que é só o sistema... Lembra que lá em cima está dizendo aqui, ó, é obrigatoriamente indicando o sistema autor e ano, né? Nesse tipo de citação direta, ela é bem mais livre. As pessoas usam muito, né? Então, não é necessário tá a página, certo? Aí aqui também funciona, segundo Aranha, que se deu também pela quebra da universalidade, né? E vocês, conforme vocês forem estudando, vocês forem tendo mais familiaridade, vocês vão... E a mesma coisa para cá. Eu posso pegar esse sistema autor e data aqui, ó, e colocar aqui para cima, né? Ao longo, em meio a essa diversidade cultural. Só que eu teria que fazer outra construção textual aqui, tá, gente? Porque aí já seria mais... Teria que mudar alguma coisa aqui, né? Para poder... Bom, mas isso funciona também. Até aqui no caso da direta curta, eu posso jogar para cá também, pro início, né? Aqui, ó, da direta curta. Uma individualidade de caráter humanista de acordo com Aranha, por exemplo. De acordo com... Na perspectiva de... Aí eu tiro ela do parêntese, a autora, e já coloco só o sistema autor e data. Não que não fique, né? Autor, data e página. Continua. Só que fora do parênteses, né? Então tem esses tipos de construção, certo, gente? Bom, eu acredito que tenha sido passada a ideia, né? Vocês agora vão poder... A referência está aqui, ó. Outra coisa da referência que eu coloquei lá em cima, vejamos, é outro elemento. Agora é um elemento pós-textual, né? O nosso elemento pré-textual é a capa, a folha de rosto, que está aqui, né? Capa e folha de rosto, essas duas. E nós temos o elemento textual, que é o desenvolvimento, que pode ser dividido em várias... Dependendo do trabalho, tem seções, tem introdução, tem metodologia, enfim. Isso aqui é o simples, né? E a referência, que é o elemento pós-textual, mas tem outros também, né? Aqui na referência, olha o que diz, elemento obrigatório no final do trabalho, né? Então é obrigatório, por favor, não deixe de colocar. Estando em espaçamento simples, entre linhas, aí volta para o espaçamento, naquela questão de espaçamento, alinhadas à esquerda e separadas
em si por um espaço em branco. Aí eu deixei justamente para formatar com vocês. Então aqui, ó, em minhas referências, ó, aqui eu vou ver o alinhamento, elas estão justificadas. Não é esse alinhamento, eu quero o alinhamento à esquerda. Aí eu coloco na esquerda, pronto. Lá ele diz que tem que estar espaçamento entre linhas simples, né? Então eu vou aqui no parágrafo, eu seleciono todas as minhas referências. Aí eu vou aqui no parágrafo, aí eu coloco entre linhas simples, né? Espaçamento simples entre linhas, certo? Ok, pronto. Tá vendo? E também disse que tem que ter uma linha em branco para separar elas, pronto. Certo? Se tivesse mais aqui, ia ser do mesmo jeito que está aqui entre essas duas. Bora ver se está faltando alguma coisa nas referências, nesse elemento pós-textual. Não, né? À esquerda já estão, espaço simples entre linhas já estão, espaçamento simples, e um espaço entre branco entre si, né? Certo. Outra coisa, falar para vocês, né? Eu coloquei esse aqui, ó, só para ficar melhor para fazer, mas vocês não precisam citar. O foco é no texto da aranha, tá? Eu coloquei isso aqui para poder ter como fazer a formatação entre mais de uma referência na lista de referências, certo? E eu coloquei também aqui uma citação de Durkheim, que ele explica que em algumas sociedades a prática social se confunde com a prática educativa, né? Por isso que eu associei aí as minhas experiências com contato com o inglês como um conhecimento útil na prática educativa também, né? Até hoje, eu acredito. Que também vem de Durkheim. Então é isso, gente. Vou postar no Classroom, tudinho, um lugar para vocês colocarem. Acredito que as questões de formatação já estão esclarecidas, o modelo está lá, né? E fica tudo certo.